Fala galera tricolor, Bruno Oliveira por aqui para trazer para vocês notícias, informações e curiosidades sobre Fernando Diniz e Xerém. Qual é a relação disso? Fica até o final do vídeo aí para você saber, para você entender o que eu vou trazer. Mas antes disso, quero deixar já aqueles recadinhos tradicionais que a gente sempre tem que passar. Se inscrevam no canal Pitaco Tricolor. E o principal, meus amigos, ativem as notificações para receber todos os vídeos, todas as lives que a gente fizer por aqui, sempre com a melhor galera, eu, Luizinho e todos os amigos que cercam o Pitaco, que fazem essas colaborações conosco. Então você vai ter sempre a oportunidade de estar participando das nossas lives aqui, seja dentro aqui, né, trocando uma ideia com a gente, ou então pelo chat. Então é sempre um prazer ter todos vocês. Já pedi, se inscreva, notificação e compartilhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. É muito importante isso aí também, para dar aquela moral para a gente. E falando em dar uma moral, tem o nosso clube de membros também, se você quiser fazer parte. Planos aí baratinho, você dá uma moral gigantesca para o Pitaco e tem exclusividade no nosso canal. E vai ser um membro aí, né, para dar aquela força, para a continuidade do nosso trabalho. E para encerrar os nossos recados, 1xBet, patrocinadora oficial do Pitaco Tricolor, a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds. Você usando o cupom Pitaco, Tricolor Pitaco. Não, perdão, desculpa. Já ia errar, olha. Pitaco Flu. Use o código Pitaco Flu, ganhe seu bônus na 1xBet, faça suas apostas e depois corra para abraço, bota aquele dinheiro no bolso, as melhores odds. E vamos embora. Vamos começar aí sobre o que eu trouxe já desde o início. Vamos falar sobre o interesse de Fernando Diniz em dois meninos da base do Fluminense hoje. A intenção de integrá-los com o elenco profissional. Essa informação quem trouxe foi o Paulo Angione. Hoje a gente teve o podcast do Fluminense, Papo de Guerreiro, apresentado pelo Alexandre Araújo, e conta com a participação também do Fio e do Vitor Canedo. E o convidado do dia foi ele, Paulo Angione, doutor Paulo Angione, tanto sumido, apareceu lá para dar o ar da sua graça para a torcida tricolor. E dentre tantas informações, a resenha rolou solta lá, dos assuntos que ele tocou, que ele abordou, foi o interesse de Fernando Diniz em contar com dois jogadores da base no elenco profissional do Fluminense. Quais são eles? Vou colocar na tela aqui agora nome, idade e curiosidade sobre esses jogadores. Primeiro deles, Alexander, 18 anos. O jogador, ele faz parte, ele joga no Sub-20, joga no Sub-23, jogou no Sub-17, ele inclusive fez parte daquela geração dos sonhos, que foi campeã brasileira lá no Sub-17 do Fluminense em 2020. Um jogador que chegou, já tomou a posição na época que era do Pedro Rocha e chamou muita atenção, principalmente pela habilidade e a técnica de um jogador de primeiro volante. Se tu olha o garoto jogando, ele parece um camisa 10, meus amigos. É um moleque que sabe muito de bola, joga muita bola, é um primeiro volante completo. Inclusive, é um dos nomes que eu venho sempre falando nas lives, sempre venho trazendo nas redes sociais, que eu acho que precisa estar no elenco profissional. Para jogar, Bruno, tá cedo? Talvez não. Para se ambientar, treinar com o grupo, é sempre muito importante. Isso vai dando confiança, vai ganhando casca o garoto. Então, vai fazendo, já trazendo essa aclimatação, essa ambientação do jogador ao elenco profissional. Eu acho que é muito importante isso. E é um jogador completo, meu amigo. Se a gente considerar que a posição de primeiro volante do Fluminense hoje conta com o André, que é titular absoluto, talvez aí o melhor primeiro volante do Brasil, também vindo de Xerém. Mas os seus reservas são Felipe Melo e o Wellington. Felipe Melo já aí na fase final de carreira, tem jogado até improvisado na zaga, porque sua condição física tem deixado bastante a desejar, a idade está pesando. O Wellington, que começou de titular com o Fernando Diniz, depois que saiu, o Fluminense não perdeu mais, né? Finalmente o Diniz se deu conta que não dá para ter o Wellington no time. E aí, esse é o nosso nome pro futuro da camisa 5, Alexander, tá? Gravem esse nome. Além de primeiro volante, joga também como segundo volante, pode jogar como segundo volante e até quebrar um galho na lateral.
Então, como eu falei, gravem esse nome, Alexander. Faz parte, né, da seleção sub-20, seleção brasileira sub-20. Como eu falei, fez parte também da geração dos sonhos do Fluminense, lá, aquela de 2020, da sub-17. Ele é agenciado pela PSP Sport. A PSP Sport é a mesma agência que toma conta da carreira do Lukaku, do Lucas Piazon do Botafogo, entre vários outros. Ele também agencia o Alexander. E já teve sondagem de Benfica e Sport, ambos de Portugal. Então, amigos, como eu falei, é jogador para, se vier, não sai mais, tá? Anotem isso. Alexander, quando chegar no profissional, ele não sai mais. Não significa que vai ser titular, mas tem bola para isso. Lógico que o concorrente vai ser o André, que é hoje um absurdo, talvez o melhor jogador do Fluminense, mas tem muita vaga ali, pelo menos no elenco profissional. O segundo nome, eu acho que esse aqui é unanimidade entre todos os tricolores. Trata-se de Arthur, apenas 17 anos. Ele que é camisa 10. Arthur, que ele joga no sub-20. Também já jogou no sub-17 esse ano. Assim como o Alexander fez parte daquela geração dos sonhos do Fluminense, lá que foi campeão brasileiro em 2020. Também tem contrato até 2026, assim como o Alexander, e também faz parte da seleção sub-20, tá? Ele tem o apelido de Rei Arthur ou Príncipe de Xerém, lá dentro, né, do Fluminense. E é um jogador que hoje é a galinha dos ovos de ouro do Fluminense. Tá? Os olhos de todo o Fluminense brilham quando fala desse garoto. Apenas 17 anos, mas tem futebol de gente grande, joga muita bola. Esse a gente pode dizer que é craque de bola. E vai longe, vai muito longe. Em breve a gente vai estar vendo aí Arthur jogando nos maiores gigantes da Europa. Só para terminar aqui as curiosidades, já teve sondagem aí do Grupo City, o Grupo City está sempre de olho nele, e já teve sondagem até do Shakhtar Donetsk também, que na época sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros antes da guerra, mas acabou que não rolou. E o Grupo City é o grande interessado hoje em ficar com o futebol do Arthur, assim como já fez com o Kaique e com o Metinho. Ele é patrocinado pela Nike, amigos, desde os 13 anos. Desde os 13 anos, Nike e Arthur têm essa relação comercial. E ele é agenciado por Reinaldo Pita. Reinaldo Pita, que é um empresário bem antigo, conhecido, era empresário do Ronaldo, já foi empresário do Ronaldo Fenômeno, inclusive. Então, o Arthur é hoje o grande astro da base do Fluminense, de Xerém. E isso, inclusive, a gente tem relatos desses dos próprios jogadores. Isso que eu acho bem bacana, dos próprios amigos dele. Eu estava há pouco tempo, inclusive, trocando uma ideia com um jogador da base e a gente estava conversando sobre o Fluminense iria enfrentar... Eita, pô, caiu aqui. O Fluminense iria enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena e a gente estava conversando do quão duro seria o jogo. E uma frase desse jogador resumiu muito bem o sentimento daquele time. A gente tem Arthur. Essas foram as palavras dele. E o Fluminense foi lá e ganhou de 1-0. Então, é um jogador que, mesmo novo, mesmo muito abaixo da idade, da categoria que joga, ele tem um respeito absurdo por todos os seus companheiros de time, porque sabem que ele é diferente. Então, Arthur é outro também que, para mim, isso eu sempre falo em redes sociais, falo em vídeos também. Arthur, para mim, é um jogador que ele tem obrigação de estar no elenco profissional do Fluminense. Esse daí já deveria estar, pelo menos desde o ano passado, ganhando ritmo aqui de treino, também, assim como o Alexander, fazendo parte do elenco, concentrando, entrando 5, 10, 15 minutos sempre que possível, porque é um jogador para o Fluminense lapidar, assim, para ser um diamante. Esse é o jogador que mais se espera retorno financeiro e técnico vindo de Xerém. Talvez um dos últimos camisas 10 aí, de fato, que a gente tenha, principalmente dentro do Fluminense, que a gente tem pouco dessa posição. Tirando o profissional, a gente pode falar que a gente tem o Arthur e o Wagner do Sub-17, que faz essa posição de camisa 10 mesmo, de fato, aquele 10 cerebral que sabe jogar muito com a bola. E isso, inclusive, está em falta no mercado nacional, talvez até internacional também. Então, olho no Arthur, muita paciência, muito carinho com esses meninos, porque eles são o futuro do Fluminense. Bruno, por que tem o John Kennedy na thumb do vídeo?
Ele é um outro caso à parte aqui também. Eu coloquei porque também vem de Xerém, né? John Kennedy, esse já muito mais conhecido da torcida tricolor. Garoto que já teve alguns problemas aqui. Ele já é do elenco profissional, mas sempre estava dando uns vacilos, se machucou no início do ano, ficou afastado, se recuperando, voltou, começou a ser relacionado pelo Fernando Diniz. Depois ele foi suspenso e aí, do nada, ele foi jogando sub-23. Foi um pedido do John Kennedy. Ele quis jogar sub-23 para poder adquirir ritmo, né? E aí, essa notícia saiu agora do meu amigo Vitor Lessa. Ele estava falando no vídeo dele que o John Kennedy ele vem se mostrando, assim, para muitos, até desinteressado no treinamento. Ele chegou já atrasado no treinamento, falou que se confundiu, que como ele tinha jogado no Sub-23, houve uma confusão. Então, as pessoas estão parecendo que o John Kennedy está mostrando um desinteresse. Só que aí o John Kennedy depois ele pediu para jogar pelo Sub-20, como ele não estava jogando no profissional, não estava sendo relacionado, ele pediu para jogar no Sub-20 contra o Vasco, treinou igual um monstro, né? Correu atrás, tentando, talvez até vendo, né? Porque o Fluminense trouxe reforços para a posição, Alan, Michel Araújo, Marrone, então vai ficar cada vez mais pesada essa concorrência. E talvez pensando nisso, o John Kennedy ele começou a mostrar um empenho muito grande nos treinos, desde então, de quando ele foi para esse Sub-20, para a final lá contra o Vasco. Não fez um bom jogo, mas dentro de campo parece que as coisas estão começando a querer se acertar, né? Vocês ainda têm esperança no John Kennedy? Vou ser bem sincero, eu confio muito no John Kennedy. Eu acho que tem bola, assim, falta cabeça. Botou a cabeça no lugar, bola ele tem. E só para complementar, por que o John Kennedy está incluso nessa? Porque foi um pedido especial do Diniz que usou a palavra recuperar o John Kennedy. Palavras de Paulo Angione, tá? Ele queria recuperar o John Kennedy. A gente sabe que o Fernando Diniz tem essa característica. Ele pede pouca contratação. Quando ele chega num clube, ele tenta recuperar quem o clube tem, fazer jogar bola. E a gente sabe que ele, dessa capacidade, desse poder que o Fernando Diniz tem. Conseguiu fazer com o Manuel, conseguiu fazer com o Natan, tem tentado fazer com o William Bigode. Ele tenta dar rodagem, confiança, esperança para os jogadores. E um dos objetivos máximos dele é contar com o John Kennedy, é recuperar esse jogador, porque, falando de bola, amigos, é craque também, joga muita bola. Então, a gente pode dizer hoje que são 3 jogadores, inclusive John Kennedy pode ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Red Bull em Volta Redonda. Tá? Ele não está afastado, não sofreu castigo, nada disso. Ele está treinando com o elenco normalmente e ele pode ser relacionado. Aí vai depender de Fernando Diniz. Vamos ver o que ele vai trazer amanhã na relação dos convocados para o jogo. Então é isso. Olho em Arthur, olho em Alexander e vamos ter, como eu pedi para o Arthur e para o Alexander, vamos ter calma e paciência. Já errou muito, mas futebol é isso. É jovem, tem bola, pode ajudar muito o Fluminense. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá? Então eu quero saber a opinião de vocês. Arthur, Alexander, John Kennedy. Vocês acreditam nesses 3 jogadores? Quem que vocês acham que pode dar o maior retorno aí pro Fluminense dentro de campo? E se algum deles tem condição de repente, no futuro próximo, assumir uma titularidade? Beleza, galera? Vamos fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Saudações tricolores.